Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista. E aí, dessa maneira, Azul Celeste se coloca na vida, no mundo, se coloca politicamente também na cidade, no país, gritando para o mundo o quão importante é existir e fazer desse espaço de existência uma voz que precisa continuar sendo ouvida. Olá, gente de teatro! Hoje desembarcamos em São José do Rio Preto. Localizada no interior paulista, na região noroeste do estado, a cidade está a 445 quilômetros de São Paulo. O município é centro cultural do interior e abriga um dos mais antigos festivais de teatro do Brasil, o FIT, Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Mas não é só o festival que faz a arte pulsar no coração de Rio Preto. A cidade também abriga a Companhia Azul Celeste. Fundada em março de 1989 pelos atores Jorge Vermelho e Cássio Ibrahim, o grupo montou 28 espetáculos, participou de inúmeros eventos e festivais brasileiros e conquistou inúmeros prêmios nacionais de teatro. Atualmente, a companhia desenvolve pesquisas sobre a dramaturgia brasileira contemporânea e busca o aprimoramento técnico e teórico de seus integrantes por meio de encontros, leituras, debates e seminários. A Companhia Azul Celeste é mais um grupo de teatro de destaque do interior. Jonas é um garoto esperto, um pacato cidadão, que leva uma vida tranquila na Vila da Solidão. É amigo de todos, íntimo de nenhum. Não gosta de ir a festas, detesta zum zum zum. Jonas, oh Jonas, todo dia é quase tudo igual. Jonas, oh Jonas, solidão pra ele é bem normal. Mas um dia acaba e Jonas volta pro seu lar. Apaga a luz dos quartos na hora de deitar. Mas quem sabe por ele abre a janela e Fica horas ali a imaginar, navegar, navegar, navegar. Jonas, oh Jonas, Jonas, oh Jonas. É que no fundo do coração de Jonas Bate uma paixão. Do tamanho de uma E baleia. enquanto seu olhar se ocupa a ver estrelas, o coração de Jonas se põe a navegar. Teatro. Teatro é... Ele diz que é simples de responder uma pergunta como essa. Eu acho que é a pergunta mais difícil de se responder. Eu não vou te falar como conceito o que é o teatro, mas eu posso falar exatamente, pegar como você me perguntou, o que é o teatro para mim. Já que o teatro já é essa falta de regra, de receitas, de cada um vai ter o seu lugar. Para mim é um lugar onde eu possa contar histórias. De perceber que, ao invés de ser um lugar onde eu possa me colocar, um lugar onde eu estou sendo posta. Na minha posição é realizar o sonho de alguém, sempre. Então eu trabalho com realização de sonhos. Eu tinha uma visão na infância sobre o que era teatro. É um lugar onde pessoas vivem vidas que não são as delas e tudo mais. É onde eu me identifiquei enquanto ser humano, é o que me trouxe aprendizado, é o que me trouxe ensinamento. O teatro é o meu lugar de identidade e de conflito. Acho que vem antes uma pergunta assim, por que a gente faz teatro? Algumas vezes a gente abre mão de ter alguém na nossa vida para poder fazer teatro. Porque não são todas as pessoas que topam estar do lado da gente que faz teatro. Porque a gente não tem hora, a gente não tem dia, a gente não tem limite. Então, hoje é um lugar bastante conflituoso, o que eu acho muito bom. Eu acho que
que as grandes descobertas vêm no conflito, no atrito. Mas, acima de tudo, eu acho que tem uma coisa que é determinante, é que o teatro salva. Porque ele é o espaço que você tem para poder usar sua voz para denunciar o mundo. Nesse barco venho, já nem sei quem sou. Miguel menino, por aqui me vou. Pelo mar adentro, meu barco virou. Miguel menino, já nem sei quem sou. Nesse barco venho, já nem sei quem sou. Miguel menino, por aqui me vou. Pelo mar adentro. Imagina um grupo do interior montando um primeiro espetáculo experimental no extremo. E o espetáculo foi bem recebido, porém com senões, porque ele fugia de tudo que se falava sobre teatro. Porém, aí a gente é selecionado para ir para o Festival Experimental de Teatro do Sesc São Paulo. E aí, quando nós voltamos para outra semana, que era a premiação, o Sesc fez uma hiperfesta, 2 meninos de 20 anos, chegamos lá, pegamos o catálogo de premiação, a gente estava indicado em todas as categorias. Aquilo para a gente foi um choque. E aí começou a festa, uma grande festa, chamaram os indicados em iluminação. A gente fomos eu e o Cássio, e aí ganhamos iluminação, ganhamos cenografia, ganhamos sonoplastia, ganhamos ator, os dois, ganhamos direção e ganhamos melhor espetáculo. Ali, a história da Azul Celeste começa a tomar um rumo. E aí começamos um trabalho de investigação da cena, porém, logo no segundo espetáculo, Cássio, estávamos no auge da AIDS no país. Cássio, meu grande amigo e parceiro, fundador da Azul Celeste comigo, virou estrela. Aí eu fiquei sozinho com a Azul Celeste. E aí pessoas começaram a chegar no grupo. Em 1992 eu entrei para a Companhia Azul Celeste. Nesse início todo na Azul Celeste a gente fazia de tudo, né? Era ator, montava luz, fazia, enfim, isso que eu falei há pouco de fazer de tudo. A gente faz de tudo, não tem jeito. Em companhia de teatro você tem que fazer de tudo. E aí a Azul Celeste funcionou como uma escola de teatro para muitos atores de Rio Preto. Me deu muito aprendizado para o que eu ia passar fora daqui. Sempre quando me perguntavam onde você estudou teatro, eu falava na Companhia Azul Celeste, porque eu sabia que era onde eu tinha aprendido as coisas. A Azul Celeste surgiu na minha vida já muito antes. Eu estou só há um ano como ator trabalhando, mas ela já surge na minha vida. Um dos primeiros espetáculos de teatro que eu lembro de ter assistido, o espetáculo era Dona Lustrosa, o nome do espetáculo. Talvez tenha mais algum sufixo no título. Aí a gente vai para o Festival de Curitiba, no Fringe, pagando tudo. De 220 espetáculos que estavam na programação, Orfeu foi considerado o melhor espetáculo de Curitiba. Quando eu conheci a Azul Celeste, eu achei que o grupo era de Curitiba. Que eu ouvi a notícia meio de orelhada assim na televisão, que eles estavam em não sei o que, Curitiba, tal, e ia estar em Rio Preto. A gente estava para entrar na última sessão do último dia, entrou toda a comissão da Folha de São Paulo, e aí deu essa notícia pra gente. Eu estava fazendo maquiagem para a última sessão. Falou assim, amanhã vocês vão ter capa inteira da Ilustrada da Folha, porque a gente veio trazer a notícia que vocês foram considerados o melhor espetáculo do Festival de Curitiba. E aí, depois eu descobri que a Azul Celeste era de Rio Preto. E, enfim, descobri que eles foram eleitos, naquele ano, o melhor grupo do Fringe de Curitiba. Orfeu, depois disso, depois dessa repercussão, a gente circulou por 3 anos sem parar um final de semana. O meu conhecimento do que era a cena teatral riopretense surge a partir daí, aonde eu passei a entender e descobrir quem era a Azul Celeste. Então, eu falei assim, nossa, tá, um dia eu quero atuar com essa pessoa, nossa, um dia eu quero participar disso, nossa, um dia eu quero estar ali. E aí surgiu um teste, fiz o teste, passei.
Então, foi o primeiro contato dentro da Azul Celeste, que a Azul Celeste era responsável por montar esse espetáculo a partir dessa empresa. E aí isso foi se afunilando, né? Então, acho que aí é onde surgiu, né, o convite para participar da Azul. Se as pessoas entrarem no site da companhia, eu faço questão de pôr lá o nome de todo mundo que colaborou para a estrada da Azul Celeste. Mas é muita gente. É muito bom estar com pessoas que trabalham com teatro há muito tempo. Fazendo parte da Azul Celeste, é uma companhia de 35 anos, trabalhando dentro da arte com respeito. E aí nós começamos a ter o contato com diretores convidados. Georgette Fadel chega para o grupo, para algumas montagens. Bosco Brasil, que estava escrevendo para a Globo, chegou para o grupo para escrever. Cíntia Alves, que a partir de Marcelo Marmelo Martelo se tornou nossa dramaturga. E foi muito legal, porque tem uma coisa muito boa do processo de Marcelo Marmelo Martelo, que é uma coisa de co-criar, de estar junto com o elenco e criando esse texto junto e trabalhando essa possibilidade de brincadeira com as palavras. E aí eu criei uns registros de que todo mundo tinha um vocabulário próprio. O Marcelo era o que inquiria, mas todos tinham um vocabulário. Então a mãe que estava grávida só falava de coisas de nascimento de bebê e nomes de crianças e coisas que estavam ligadas a isso. O pai era farmacêutico e só tinha toda uma coisa de anatomia e de remédios e de diagnósticos, etc. E aí uma outra grande virada foi 2014, quando a gente montou o Mundo Mudo, nosso primeiro trabalho sem texto. Que aí a gente já teve convite internacional. Foi um processo muito inesperado, porque a encomenda era muito grande. A encomenda tinha muitos detalhes, ela veio com muitos detalhes. Então, a ideia era reler o fim de jogo, a ideia é que fosse com palhaçaria, e depois que veio a história do silêncio. E aí, a proposta criativa era de que fossem gags, e que toda a estrutura corresse em torno dessas gags. E eu fui compondo com jogos a relação dos dois, porque é uma relação de poder, né? Tinha uma coisa que já é estabelecida no fim de jogo, que é um em pé sempre, um sentado sempre. A gente foi tensionando essa relação ao seu extremo, e eu tinha uma coisa que eu percebi que se repetia, que eu falei, é uma coisa muito forte, é uma coisa da relação do Augusto com o Branco, que é a questão da fome. Então, o Augusto tem fome. E tinha uma coisa no fim de jogo, que é a coisa da chave da despensa. Eu tenho a chave da despensa. E tem uma outra coisa que é assim, o Mundo Mudo é uma peça espelhada. Ela acontece uma vez, de uma forma cômica, e a gente tem uma informação aqui no meio onde a situação de opressão fica muito nítida, e eu repito a peça. Porque no começo era engraçado, mas a partir do momento que você começa a perceber que aquilo, na verdade, é só uma forma de poder, não é mais engraçado.
Porque entra a violência, ela fica evidente. Não dá mais para eu rir. E aí, depois de Mundo Mudo, fizemos uns trabalhos também importantes. E aí chega pandemia. Impossibilitados de trabalhar, eu e Alexandre Mancini começamos, então, a criar um novo texto, trabalhando todos os dias virtualmente, estudando muito vários filósofos, porque a gente queria falar sobre o não existir. E foi assim, então, que num processo de 1 ano, num trabalho diário de escrita e estudo, nós escrevemos o Tudo a Fazer, onde a gente faz um encontro de Samuel Beckett com a sua principal personagem, que é Godot. Godot nunca apareceu, nunca existiu. E aí casou com o que a gente queria dizer. Como uma personagem que existe só na escrita, mas ela não existe. E é uma das personagens principais da dramaturgia mundial. E aí, com Tudo a Fazer, a gente traz Godot para a cena. Só que a gente traz ele de uma forma surpreendente. A principal frase de Samuel Beckett na dramaturgia é: nada a fazer. A bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, as cidades japonesas, quando foi lançada essa bomba nessas cidades, Beckett escreveu sobre o estado de absurdidade do ser humano diante de uma ação como essa no mundo. Nada a fazer. Foi o que ele escreveu. Porque realmente naquele momento a humanidade não tinha nada a fazer. E aí, com tudo que a gente viveu nesses últimos 4 anos na política, onde um governo fascista massacrou artista, onde nós fomos demonizados, a gente acreditava e acredita que só a nossa voz é que tinha poder de fazer com que a gente resistisse novamente, porque a gente por um tempo deixou de existir. E por isso que a gente vem com uma rasteira, a gente passa um pouco de um rodo em Beckett, que é: não dá mais para ficar na coxia esperando, não, tem que ir para a cena, porque nós temos tudo a fazer. Tudo. A nossa voz é o nosso grito, o nosso texto é o nosso grito, o nosso trabalho é o nosso grito. E Tudo a Fazer nasce desse momento de vontade de gritar para o mundo, para a vida e para a alma. E aí, dessa maneira, Azul Celeste se coloca na vida, no mundo, se coloca politicamente também na cidade, no país, gritando para o mundo o quão importante é existir e fazer desse espaço de existência uma voz que precisa continuar sendo ouvida. Isso é o teatro. Eni tiobo lebo loojo. Aquele que escuta consegue fugir da chuva. A chuva, que é retratada no ditado acima, pode ser a metáfora de diversas situações traduzidas como chuva. Aquele que escuta consegue fugir da chuva. Da chuva torrencial, que impedirá de chegar em casa após um cansativo dia de trabalho, mas também da chuva de solidões, de violências, de antidemocracia, de fomes, misérias e desumanização. Escutar é colocar a sua pulsação interna em conexão com o mundo e receber dele a mesma conexão. No teatro, se escuta o tempo todo e com o corpo inteiro.
Escutar é uma ação diária. Escutar é um ato de cura. Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. De 20 a 29 de julho, ocupando a cidade. Argentina, Brasil, Portugal e Reino Unido. Em julho, Rio Preto está artista. A gente tem os eventos calendarizados, né? Então a gente tem, em janeiro, tem o Janeiro Brasileiro da Comédia, depois a gente tem o Aniversário da Cidade, o Festival Internacional de Teatro, a gente tem o Festival Nacional da NPB. São vários eventos com públicos já cativos, né? E o FIT é o maior deles, que dá mais trabalho e que tem um público que fica sedento para chegar a julho. O que vem para o festival não é só uma cena do que já está configurado como um bom espetáculo, mas o que é risco também vem. Então o FIT Rio Preto se estabeleceu como um dos mais importantes festivais do país hoje, muito por isso, porque ele não tem medo do risco. Então a gente consegue fazer com que o público tenha acesso a obras que eles precisariam ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E a gente traz obras internacionais belíssimas para cá e que não viriam para cá se não fosse um festival desse. O que é propor fazer um espetáculo meia-noite num sítio abandonado? Isso é curadoria, isso é pensamento de provocação para uma cidade. O que é pensar fazer um espetáculo com 40 internos de um presídio como protagonistas, isso ir para a cidade. O que é fazer um espetáculo onde não tem a divulgação de onde vai acontecer, com um público que entra num ônibus sem saber para onde vai. Tudo isso fez com que o pensamento das pessoas que acompanham o teatro na cidade fosse alterado. E não só isso, do Estado, do país, porque aí começaram a perceber que o Festival de Rio Preto se transformou numa bússola para o contemporâneo. E isso é muita responsabilidade. A gente precisa estar muito antenado com a cena atual, porque ela é muito veloz. Não vou falar que é fácil, não, porque a gente somos uma equipe muito grande. Eu faço coordenação de produção, onde eu tenho cerca de 8 produtores trabalhando comigo. Cada produtor tem o seu auxiliar, que a gente chama de anjo, que cuida do receptivo. A gente tem a equipe técnica, a gente tem a equipe de divulgação, tem a comercialização, é grande. Então, o FIT, ele é uma escola para a gente que faz, para a gente que organiza, para quem está na programação e para o público. Ele é pedagógico o tempo inteiro, porque nunca se sabe o que se pode esperar da programação do festival. E a gente sempre guarda isso muito a 7 chaves até o lançamento da programação. Então, fazer o FIT hoje é estar constantemente provocado por uma cena contemporânea. É um território de investigação, é um território de provocação. Quando a gente já pensa que viu tudo, vem o FIT e apresenta uma nova cena. E é uma delícia fazer. Você fica sem dormir, você termina o festival quase precisando ir para a UTI, mas está ótimo. Cada vez que você vai para um teatro de 800 lugares, você vê as pessoas saindo felizes por assistirem uma obra, e às vezes elas saem felizes assistindo uma obra pesadíssima, dramática. Mas é a felicidade de estar ali na cidade dela, com ela podendo assistir, tendo acesso. O céu é azul, assim como a essência da Companhia Azul Celeste, que ao longo de sua trajetória construiu um espaço onde o teatro se encontra com o sonho, o sentimento e a vida. Azuis são as emoções que seus espetáculos despertam. Azul é o olhar curioso dos que pelas janelas observam as histórias cotidianas das pessoas, caminham sob o sol intenso de São José do Rio Preto. Azul é a cor do vestido que deu origem a tudo. Cada cena criada pela companhia é um convite para mergulhar no universo do teatro. Azul é a vastidão sem fim,
sempre celeste, sempre azul. Até breve. Eu espero honestamente que o teatro envelheça. Espero que ele continue existindo, resistindo, cada vez mais plural. Espero que a gente tenha mais companhias de teatro. Quando eu falo do teatro, é principalmente das pessoas que estão no teatro, que fazem teatro. O que eu espero é honestidade. Que os artistas possam viver mais dignamente, que o pão não falte. Que o teatro se mantenha como essa arte que é tão antiga quanto o ser humano. Se mantenha ancestral, se mantenha na sua essência artesanal. Ele consiga achar essas brechas que a tecnologia deixa na formação humana. E que não se contamine por essa coisa, teoricamente, dessa evolução tecnológica e essas coisas. Não, o teatro é muito mais velho e muito mais basilar do que isso tudo. O teatro vem antes disso tudo existir. A publicidade descobriu o storytelling, a venda descobriu o storytelling, o corporativo descobriu o storytelling. Storytelling, minha gente, é contação de história. A gente faz isso desde sempre. Então, o teatro ter a consciência da sua velhice, ter a consciência de que isso é sabedoria, para mim, essa é a minha utopia, mesmo. Honestidade artística do que a gente precisa falar no teatro e de que maneira que a gente precisa utilizar o espaço do teatro. Tem que ser muito honesto. Eu acho que aí o teatro ele vai ter o seu lugar. Então, é isso que eu espero. Honestidade. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Programa de Ação Cultural PROAC apresentou Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista.